Boa tarde a todos. Eu vou fazer uma breve exposição do trabalho que está sendo apresentado no primeiro simpósio brasileiro Cidade, Paisagem e a Natureza, organizado pela ANAP e outros parceiros. E a ideia é abordar aqui rapidamente, né, o propósito do trabalho que está sendo apresentado. O título do trabalho trata-se de reconhecer o papel dos rios urbanos no planejamento da paisagem, de minha autoria, professora Heloísa Carvalho de Araújo, da Universidade Federal Fluminense, da Escola de Arquitetura e Urbanismo e também tanto atuando na graduação como na pós-graduação. A essência do trabalho, ele se insere na temática do planejamento da paisagem, tendo os rios urbanos como elementos determinantes deste processo. Os objetivos focados, eles conferem foco na influência dos rios urbanos como elementos da natureza, na conformação da paisagem urbana. O método abordado, ele foi construído a partir do referencial teórico e prático, pesquisado, investigado, e de um processo de pesquisa continuada, em curso, qualificado pelos registros, observações de campo e reflexões, ressaltando todo esse conjunto de aporte metodológico, como os rios urbanos têm o potencial de conferir valor à paisagem urbana das áreas aonde se insere, e em que medida tal percepção se articula ao planejamento da paisagem. As análises das contribuições dos autores investigados, a partir do relato e aprofundamento da experiência, tanto nacional como internacional, e do trabalho empírico, foram fundamentais. Isso, na realidade, permitiu oportunizar a descoberta de uma visão alargada dos rios urbanos enquanto recursos ecossistêmicos e também o seu potencial transformador na perspectiva de superar a separação entre natureza e cultura a partir de um formato adaptativo. O resultado desse trabalho, enfim, dessa pesquisa continuada, o rio passa a ser visto como síntese de um território imprescindível seu reconhecimento no planejamento da paisagem. A pesquisa, de fato, ela permanece, ela está em desenvolvimento ainda, né? Esse tema, ele há muito vem sendo permeado por pesquisas que tratam da discussão do fenômeno urbano sob o ponto de vista socioambiental. Nesse artigo especialmente apresentado neste evento, procurou-se valorizar o que o rio urbano é e não o que ele não é. Aprendemos a não ver os rios e a não dar valor para a riqueza hídrica que os ronda, no entanto, o rio espelha quem somos. Embora a relação entre cidade e seus rios se apresente de forma complexa, restabelecer a saúde das bacias hidrográficas e dos seus rios, associando a legislação ao crescimento, ao adensamento urbano, nos parece oportuno no sentido de introduzir inovação nas políticas públicas e resgatar suas funções, a sua função ecossistêmica. Também no âmbito nacional, estudos existem nesse campo sobre esse tema, relacionando a inserção do tema a partir de diferentes olhares. Trabalhamos aqui pelo viés da revitalização dos rios urbanos e sua associação à busca pela sustentabilidade socioambiental nas cidades. Alguns estudos se destacam pelo aprofundamento dessa temática, apoiado, sobretudo, em casos empíricos. A discussão teórico-prática de apoio, que vale a pena referenciar aqui, trabalhou com um diálogo entre teoria e prática. Isso acabou sendo destacado a partir de autores como Rolo, Binder, Cunha e Salgado, estão associados às referências bibliográficas do próprio artigo. Por um lado, esses autores desenvolvem o tema pelo viés mais teórico, tendo os rios urbanos como integrantes de ecossistemas urbanos, considerando a capacidade de transformação que essas intervenções propiciam nos ambientes urbanos e na vida da população. Por outro, alguns autores apresentam um leque de experiências mundiais, como Garcês e Afonso, a partir da renaturalização e revitalização de rios urbanos que vem por reafirmar um caminho sem volta. Acreditamos que é nesse viés que deve ser trabalhado a temática da revalorização
dos rios urbanos. O que se destaca na discussão do tema que é trazido no artigo? Primeiro, na contemporaneidade, os rios urbanos mobilizam a reflexão acerca também das águas urbanas, considerando o saneamento básico, a drenagem urbana, mas também estão associados à paisagem. A recuperação e requalificação dos rios urbanos, quando associada à ampliação dos serviços ecossistêmicos correlatos, parece se apresentar como uma tendência mundial. Na investigação que foi feita durante a pesquisa, no aporte teórico e nos exemplos práticos internacionais, várias iniciativas de transformação de rios em metrópoles internacionais a partir de mudanças nas estruturas e na cultura do planejamento da governança ressaltaram muito esse viés, essa dimensão institucional como eixo estruturante de um sistema de planejamento da paisagem. Mas algumas inquietações no contexto nacional permanecem, né? Estruturas de poder existentes e também a lógica de um capitalismo predatório sedimentado em uma cultura de cardápio único, onde o rio é pautado pelos interesses da cidade, não pela necessidade de regenerar as suas funções ecossistêmicas e do território que o abriga, nos parece ainda bastante enfatizada. O repertório de estudos analisados traduz-se em abordagens ricas em termos de experiências, em conhecimentos teóricos, técnicos, científicos e processos socioambientais, oportunizando uma abordagem ecossistêmica do território, onde o rio se insere com novos significados capazes de valorizar seu papel no planejamento da paisagem. O processo de urbanização brasileiro ainda utiliza a água como recurso abundante, né? Então, essa simbologia, né, e essa visão permanece, o uso de forma extensiva da água, o que acaba por dificultar a percepção da água enquanto escassez. E isso está associado ao saneamento de ambientes urbanos, à saúde pública e higiene, ao adensamento urbano, a problemas urbano-ambientais, pressões internacionais de movimentos ambientalistas, né, decorrentes dos anos 60 e 70, ainda hoje revigorados, né, por essa visão mais ampla, mais alargada, né, da questão ambiental e da valorização dos rios urbanos nesse contexto, e também o conceito de cidade saudável, né, introduzido a partir dos anos 80 pela OMS e que perdura até hoje, principalmente nas ações relacionadas à revalorização dos ambientes urbanos nas cidades globais, enfim, nas cidades nacionais. A análise que está em curso, né, os estudos, o que chama atenção para uma questão, né, o que os estudos sobre regiões hidrográficas nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói e Maricá revelaram. Ou revelam ainda, porque esses estudos ainda estão em curso. Basicamente, essa visão que foi identificada nesses estudos empíricos prioriza, tem um viés multidisciplinar, então a análise priorizou essa visão multidisciplinar, revelando ao longo das observações de campo, no tratamento dado aos rios urbanos, por exemplo, causas de abandono e descompromisso com a paisagem, ambientes degradados, invisibilidade dos rios, pressões do mercado imobiliário, ausência de soluções sanitárias adequadas e tensões socioeconômicas. Nessa análise em curso também evidencia-se a importância do protagonismo dos rios urbanos no tratamento dado ao planejamento da paisagem, sobretudo quando associamos a distorção da função socioambiental das águas e seu papel na dinâmica e equilíbrio ambiental para o meio no qual se insere. Experimentos empíricos nessas cidades, na cidade do Rio de Janeiro, Niterói e Maricá, né, no estado do Rio de Janeiro, vêm sendo estudados a partir do conceito de unidades de paisagem, na perspectiva de caracterizar nos trechos homogêneos dos casos estudados distintas formas de organização e dimensão dos elementos que compõem a paisagem. E vários exemplos são dados nesses ambientes, né? No caso do Rio de Janeiro, o Canal do Mangue, que corta o centro da cidade, o centro da cidade do Rio de Janeiro, né? Os rios Piraquê e Capuçu, já na zona oeste do Rio de Janeiro, também estudados. No caso da cidade de Niterói, o rio Caraí, né, dentro do bairro de Caraí, na zona sul da cidade.
e também na região oceânica o rio João Mendes. Então, é um repertório de casos que nos propicia essa análise desse tema, no qual a gente apoiou a investigação do artigo, enfim, a pesquisa que suscitou na produção do artigo. Mas também na cidade de Maricá, o rio Ubatiba é estudado também. É interessante que, no caso da cidade de Maricá, a conformação, a configuração dos seus rios, todos eles que nascem na própria cidade, desaguam na própria cidade. Então, configuram, tem uma característica muito peculiar, diferente. E aí foram os rios Ubatiba e Mumbuca, né, que cortam ambientes diferenciados, né. Todos esses, enfim, esses casos, eles foram trabalhados a partir da ótica da concepção das unidades de paisagem. A investigação sobre esses estudos deflagra, por exemplo, que é necessária articulação e integração entre conhecimento, inovação, planos e instrumentos de gestão, valorizando a abordagem ecossistêmica do território, onde o rio precisa ser ressignificado, deixando de ser visto como um fim sanitário e sim como síntese de um território. Seu reconhecimento como sujeito de direitos também na perspectiva do planejamento da paisagem. E algumas questões a gente pode associar a essa investigação. Por exemplo, quais critérios deveriam orientar políticas públicas para reintroduzir e proteger a natureza existente? Como incentivar na formulação de políticas públicas que alinhem qualidade ambiental e qualidade de vida, a participação do governo, da sociedade e do mercado? É possível a convivência de rios e cidades? Como ressignificar o papel do rio urbano e sua importância na dinâmica das águas em meio urbano? Enfim, trata-se de uma investigação que está em curso e suscitando e trazendo e revelando, seja do ponto de vista simbólico, seja do ponto de vista estrutural, o papel dos rios urbanos na composição da paisagem, na importância da paisagem, do planejamento da paisagem. Eu agradeço a oportunidade de apresentar esse trabalho neste evento e também a oportunidade que a ANAP nos propicia, né, na oferta de eventos tão importantes e com um grau de significado para a produção de saber e produção científica brasileira. Obrigado, concluindo.